Nós estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o Dr. Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas. Nome comprido, né? Bastante. Para assinar um talão de cheque, essas duas folhas, não? Por outro lado, enquanto criança, no momento em que aprendi a assinar o meu nome completo, eu já estava alfabetizado. Alfabetizado. Mas, doutor Eduardo, nós vivemos hoje um culto a um corpo, em que as pessoas buscam o corpo ideal. E nisso não faltam as correções estéticas através da cirurgia. E um dos livros de sua autoria é A Responsabilidade Civil do Cirurgião Plástico. Como tem sido no Brasil essa questão de problemas de direito em termos do trabalho dos cirurgiões plásticos? A gente precisa pontuar, Edilson, o seguinte: o Brasil hoje é o país que mais faz procedimentos estéticos no mundo. Nós temos uma cirurgia plástica, profissionais extremamente capazes, uma cirurgia plástica reconhecida mundialmente pela qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a cirurgia plástica frequenta toda e qualquer lista de especialidades mais processadas ali entre os 3 primeiros lugares, sempre. Está sempre ali, está sempre no pódio. Ou é a primeira, ou a segunda, ou a terceira em qualquer estudo que se faça. Por que isso acontece? A cirurgia plástica de caráter estético, tá? Separando da reparadora, ela envolve expectativas e expectativas positivas. É sempre alguém que quer corrigir um... Meu nariz é meio tortinho para cá, eu quero ajeitar para lá. Isso, quero deixar o nariz parecido com daquele determinado ator, daquela determinada atriz. Enfim, muitas vezes até beira a irracionalidade. E por justamente tratar de expectativas positivas, muitas vezes ela é vendida com muitas facilidades. As informações são incompletas. Toda cirurgia, mesmo uma cirurgia simples, uma cirurgia estética, ela tem riscos inerentes ao próprio procedimento cirúrgico. O risco de uma embolia pulmonar massiva, um risco anestésico, acaba sendo tão presente... Uma infecção hospitalar, né, que não haveria necessidade, a pessoa não tinha esse risco. Pois é, um choque anafilático. Isso. Quer dizer, são situações que estão presentes tanto numa cirurgia cardíaca de grande porte, quanto numa cirurgia estética reparadora. Né? E você, de uma forma ou de outra, não vai fazer uma operação neurológica, vai fazer um transplante de órgãos. Você, de uma forma ou de outra, se prepara para resultados adversos. Para quem entra para corrigir uma orelha, corrigir o nariz, levantar os seios, você não se prepara para esses resultados adversos, por mínimos que sejam. E quando eles acontecem, muitas vezes sem a responsabilidade, ou seja, sem a culpa do profissional, aquilo vira processo, aquela situação vira uma demanda, seja pelo paciente ou seja pelos seus familiares, no caso dele ter falecido em mesa de cirurgia ou no pós-operatório. E isso demonstra, muitas vezes, que o quão importante é a necessidade de se informar para que o próprio paciente pese se aquele risco vale a pena. Exatamente. Tá? Hoje, nós temos 2 grandes problemas com informação: a falta e o excesso. O excesso de informação está ali, o Dr. Google, aquelas buscas pela internet. Hoje a informação ela tá acessível. Tá na ponta do dedo. Pois e muitas vezes ela tá colocada de uma maneira descoordenada e desordenada também. Né? Tudo em excesso é ruim. Né? Água em excesso afoga. Já diz ditado, né? Muita água afoga, mata a planta, né? Pois é.
Então, são os dois grandes problemas com relação à informação. É uma informação mal gerida, ou em excesso ou a falta dela. Os tribunais estão começando a mudar o entendimento com relação à cirurgia plástica estética, que se pensava o seguinte: não, é uma cirurgia com obrigação de resultado. Por ser eletiva, programada, não ser um problema de saúde, se esperava que o resultado precisava ser atingido. Mas hoje já se começa a entender, e já existem decisões nesse sentido, de que a obrigação do cirurgião plástico é uma obrigação de meios. Ou seja, ele tem que colocar toda a sua técnica disponível, os meios disponíveis e a boa técnica médica a favor do paciente, mas ele não se obriga ao resultado. Como é que isso pode mudar? Quando ele inadvertidamente se obriga a esse resultado. Como? Olha, aqui eu tenho esse software de computador, vamos ver, a sua foto atual é essa, você vai ficar desse jeito. Toma, eu vou imprimir aqui, leve para casa, mostre em casa para decidir. Aí criou a questão do direito. Está se obrigando ao resultado. Não, você vai entrar em uma cirurgia simples, nós vamos fazer, você entra agora de manhã no hospital, fazemos, amanhã já estou lhe dando alta, você está indo para casa. Quer dizer, não se explica que existem riscos inerentes àquele procedimento. São raros? São raríssimos. É mais perigoso andar na rua, na calçada, do que fazer uma cirurgia plástica. As estatísticas mostram isso. Mas acontecem problemas. 1 a cada 10 mil. Mas aquele 1 a cada 10 mil procedimentos vai ser responsável por uma grande divulgação na mídia, vai ser responsável por um processo que vai perseguir aquele profissional durante 10, 12 anos da vida dele. Ou até mesmo marcá-lo e riscá-lo do mercado de trabalho. Né? Também é um dos grandes problemas a ser enfrentado. Daí, e veja como tudo se conecta. Um dos temas desse congresso, sendo realizado agora pela LIDS e pela UNEC, é o gerenciamento do risco legal. É como fazer, como levantar, mostrar e criar meios para minimizar o risco do surgimento dessas demandas. Sim. E o paciente, quando vai para uma cirurgia dessa, ele tem que estar consciente de que se for uma cirurgia necessária, é uma questão. Mas como aquilo não é uma questão de vida ou morte ou da própria saúde dela, ela está se expondo a um risco por vontade própria. Sim. E quando ocorre um problema, é interessante ver o seguinte: nos processos, muitas vezes, se começa a história do processo dizendo: a paciente era uma pessoa saudável, foi para a cirurgia e teve X ou Y problemas e complicações e acabou falecendo. Como é que pode uma pessoa saudável passar por tudo isso? Transforma o médico num monstro. E o primeiro ponto, para uma cirurgia eletiva estética, a primeira situação a ser observada é se aquela pessoa está saudável. Se ela não estiver, ou se não estivesse, não poderia passar pelo procedimento. Então se inverte na realidade a argumentação, tentando responsabilizar muitas vezes o profissional por um infortúnio, por algo que ele não cometeu ou que não comprometeu. É um acidente, exatamente, um acidente cirúrgico. E aí cria toda essa situação. É um grande problema. É um dos grandes problemas hoje enfrentado na cirurgia plástica. E a pessoa enfrenta o problema também porque o que existe de cirurgiões plásticos que não têm habilitação, né? Na verdade não são cirurgiões plásticos, é um número considerável. Não, hoje já há uma fiscalização maior. Há uma fiscalização bastante grande com relação a isso. Só pode se denominar cirurgião plástico aquele médico que tem a sua especialidade registrada na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que passou por provas de títulos, que tem uma certificação para realização de procedimentos de cirurgia plástica. Claro, legalmente
todo e qualquer médico está habilitado a todo e qualquer procedimento médico. Sim. Mas só pode se denominar especialista aquele que efetivamente tem um treinamento específico, continuado naquela área. O que se combate muito hoje além do profissional que não tem a especialidade de se denominar especialista, é a propaganda. Tá? Até pouco tempo atrás, e isso era um número até bem mais preocupante, havia propaganda de clínicas oferecendo descontos, consórcios, parcelamentos, tudo que se puder, brindes, sorteios, tudo que se pudesse imaginar, levando a uma mercantilização. Se desse aquela, né, pague 2 e faça 3, eles até colocavam. O desconto, o pacote, né, a cirurgia é feita por pacote. E hoje, já existia antes, e hoje as regras estão muito mais rígidas, mais sólidas. Há uma resolução específica sobre propaganda do Conselho Federal de Medicina para tornar mais sóbria a relação e, por consequência, também mais segura para o paciente. E para evitar essa concorrência que acabava, de certa maneira, barateando a coisa e criando uma concorrência negativa, praticamente quase que convidando o paciente a fazer o procedimento cirúrgico que talvez ele não precisasse. Pois é, barateando pelos motivos errados. Né? Baratear sempre é bom, mas desde que se mantenha a qualidade e, mais importante, a segurança do procedimento. Doutor Eduardo, nós vamos a mais um rápido intervalo, mais uma aguinha, e voltaremos para o quarto bloco. E aí nós vamos querer falar um pouquinho, para que desse algumas orientações práticas para orientar a pessoa na busca do direito dela, como proceder em determinados casos. Um momentinho só, volta e toma mais uma aguinha, pode ficar tranquilo, você não vai morrer afogado, e nós voltamos para o quarto bloco.